compartilhar com os irmãos é o texto que está no livro de Josué, capítulo 1. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim, Josué 1, a partir do verso 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Pai querido, nós te louvamos por mais essa noite, ó Deus, diante de ti, por esse dia que o Senhor nos sustentou, e pedimos ao Pai que a tua vontade, ó Deus, possa ser ministrada sobre as nossas vidas nesta noite. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, na verdade, o livro de Josué, ele é um livro muito interessante, ele é um livro histórico, e ele é um livro que mostra a jornada do povo de Deus para alcançar a promessa de Deus, que era a terra prometida. E é um momento ali de grande desafio, porque o povo já tinha vivido grandes experiências com Deus através da liderança de Moisés. E no momento aonde Moisés é morto, há uma virada na vida do povo e há uma mudança também de liderança. E a gente vai observar que nos versículos abaixo, 6, 7, 8, a forma como Deus fala com Josué nos dá a entender que Josué estava nervoso, estava temeroso, estava preocupado. E é natural, porque afinal de contas ele estava assumindo uma liderança que tinha sido de um homem como Moisés, que falava face a face com Deus. Mas Deus começa a falar com Josué de uma maneira que Josué entendesse que ele não estava sozinho. Mas até Josué chegar a este momento, muitas coisas aconteceram. E isso, em relação às nossas vidas, é muito importante nós entendermos que nós também passamos por desafios. Não só para a liderança na igreja, não só para o trabalho na igreja, mas a nossa vida cotidiana, ela é uma vida de desafios. Ela é uma vida de muitas coisas que nós temos que encarar. A gente costuma dizer que nós matamos um leão por dia, né? Vocês já ouviram isso? Eu costumo dizer isso. Mas eu já ouvi uma pessoa dizer que alguém está deixando de matar leão porque teve que matar dois. Teve que matar o leão de outra pessoa. A nossa vida é assim, a vida do servo de Deus é assim. Só que nós não passamos por esses momentos sozinhos. É isso que nós precisamos entender. E Josué, ele chega nesse ponto de ouvir a voz de Deus, mas ouve todo um histórico antes, para que ele conseguisse chegar nesse ponto. Porque quando Deus nos confia algo, nós somos preparados antecipadamente para isso. Deus não nos dá nada para nós assim da noite para o dia. Nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos de um preparo. E Josué também passou por isso. É interessante, por exemplo, em Números 13:8, mostra que o nome original dele era Oséias. E Oséias significa salvação. Mas Moisés troca o nome dele para Josué. Porque o nome Josué significa o Senhor é a salvação. Talvez naquele momento, provavelmente naquele momento, Josué não entendeu por que Moisés fez isso. Mas aquilo que Deus faria através de Josué, porque todo o livro de Josué é um livro muito interessante, é algo que se fosse na vida de Oséias, talvez a glória fosse para Oséias. Porque Oséias é salvação. Mas a partir do momento que o nome dele muda e se torna Josué, o Senhor é a salvação, tudo aquilo que o povo conquista através da liderança de Josué, a glória é para Deus. Porque agora eles entendem, não, Josué foi à frente, Josué foi o nosso líder, Josué foi um instrumento de Deus para nós alcançarmos aquilo que nós alcançamos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é a nossa identidade. Quem nós somos em Deus? Para o que nós fomos chamados?
A partir desse momento, Josué começa a entender que tinha algo sobre a vida dele, mesmo que ele não entendesse o que fosse. Porque quando nós pregamos, qualquer texto que é pregado aqui, quem lê a Bíblia, já sabe o final da história. A gente sabe como termina a história de Josué. Mas na nossa vida não é assim. Hoje eu conversava, inclusive, com o meu marido sobre isso, e ele falava, a gente fica na expectativa de um espírito de adivinhação. A gente fica querendo que alguém chegue pra gente e diga o que vai acontecer no futuro. Mas não dizem por aí que o futuro a Deus pertence? Literalmente o futuro a Deus pertence. A nossa preocupação tem que ser com a única coisa que existe, que é o presente. O passado já foi e o futuro não existe. A única coisa que existe é o presente. Se nós nesse presente estivermos nessa posição que Josué esteve, aguardando o momento que a liderança ia ser passada para ele, aguardando o momento de cumprir o propósito de Deus, as coisas vão acontecer dentro do tempo e dentro da vontade de Deus. E a trajetória de Josué é muito interessante, porque a gente vê ele em todo o tempo junto de Moisés. E a gente observa que os filhos de Moisés não seguiram a liderança do pai. Por quê? Porque não era o propósito de Deus. Nem sempre a coisa é tão simples assim. Mas Josué estava sempre ao lado de Moisés. A Bíblia relata um episódio de Josué como guerreiro. Em Êxodo 17 mostra isso. A gente vê coragem e confiança dele. Eles vencem ali os amalequitas. Um povo que saiu do Egito como escravo. Passavam pelo deserto, um povo sem treinamento militar. Eles guerreiam e vencem os amalequitas, que eram um povo treinado. Mas como que isso acontece? Naquele episódio que todo mundo conhece, que Moisés estava lá com o braço estendido, Arão de um lado, Hur do outro, ajudando para que ele mantivesse os braços estendidos. E a ordem que Moisés deu para Josué, Josué executou. Então, enquanto um orava, o outro executava. E na nossa vida também não é diferente. Vai ter momentos em que nós estaremos orando e há momentos em que nós estaremos atuando. Mas o importante é que nós estejamos no corpo, debaixo de uma direção. Josué não estava fazendo nada pela cabeça dele. Ele estava fazendo debaixo de uma liderança, de uma direção daquele líder. E a partir daquele momento, o povo começa a enxergar Josué com outros olhos. Então ele mesmo não sabia, mas ele estava sendo preparado para algo maior. Porque o texto diz que, lá no 17:13, ele diz assim: e assim Josué desfaz a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então a gente sabe que o povo guerreou, a gente sabe que Moisés estava em intercessão, mas o texto diz que Josué venceu a guerra. A partir desse momento, o nome de Josué começa a surgir no meio do povo. Então Josué é alguém que andou ali junto com Moisés, ele foi guerreiro, ele foi assistente pessoal de Moisés. Nós temos um texto de Êxodo 32 que mostra que Moisés começou a subir o monte com Josué, Josué fica num determinado ponto do monte, e Moisés vai. E é o que ele fica lá 40 dias e 40 noites. O que acontece com Josué nesses 40 dias e 40 noites? A palavra de Deus não diz. Mas ele ficou aonde Moisés deixou, aguardando Moisés descer. Ele era obediente à direção de Moisés. E tudo isso fez com que ele aprendesse a ter relacionamento com Deus. Tudo isso fez com que Josué quisesse essa presença sobre a vida dele. E diante disso, em ser um bom guerreiro, em ser obediente, em cumprir aquilo que era direcionado para ele, ele é escolhido como espião. Os irmãos também conhecem essa história, dos 12 espiões que foram espiar a Terra Prometida. Só que ele e Caleb voltam com um relatório diferenciado, não só porque eles eram bons, mas porque eles tinham uma experiência com Deus. A gente vai ver que desde Êxodo, passando-lhe por Levíticos, Números, Deuteronômio e agora em Josué, a palavra de Deus para o povo é sempre a mesma. A terra que eu vos dou, a terra que eu vos tenho dado, a terra que eu lhes darei. A promessa era viva, a promessa existia, mas o povo às vezes esquecia, o povo desanimava, e nós não somos diferentes.
Nós temos promessas de Deus para as nossas vidas. E não precisa só do eis que te digo, eu sempre falo isso. A palavra de Deus tem promessas para nós de Gênesis e Apocalipse. Nós precisamos crer, entender naquilo que Deus tem falado. Uma vez teve um pastor lá na igreja, quando nós tínhamos lá resgatados, um pastor não, um obreiro. E ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar. Quando Pedro estava preso, o texto diz que a igreja fazia constante oração. Não era isso? Não era uma oração não de 10 segundos, não. A igreja fazia constante oração. E quando Pedro chega lá, eles ficam espantados. Ah, mas Pedro está preso, gente. Pedro vai morrer amanhã. Que constante oração era essa? Que fé era essa? De um povo que orava a Deus, pedindo uma bênção para a vida de Pedro, mas certos que ele ia morrer no dia seguinte. Então nós, às vezes, oramos da mesma maneira que esse povo estava orando em sessão de oração. A gente não crê naquilo que nós estamos pedindo. Nós não cremos que Deus vai fazer por N coisas. E às vezes nós não cremos por causa de vozes do inferno sobre a nossa cabeça. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E Josué sabia ouvir a voz de Deus. Por isso que quando ele chega lá e ele olha os gigantes e ele vê toda a dificuldade que teria para alcançar a terra, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Ele já sabia o que Deus podia fazer. Ele tinha um histórico de experiências com Deus. Então o relato dele é o seguinte: olha, a terra realmente tem gigante. É difícil. Mas a terra mana leite e mel. E Caleb acrescenta: se o Senhor se agradar de nós, nós conquistaremos essa terra. E nós só temos essa palavra para dar, irmão, se nós confiamos no Deus que nós servimos. Porque se o Deus que nós servimos é um Deus só de carteirinha, eu sou da Nazareno em comunhão. Estou aprendendo ainda, às vezes eu esqueço um ponto. É muito bonito, é muito bom estar aqui. Mas nós temos que acreditar nesse Deus que nós servimos. Nós temos que dar testemunho desse Deus que nós servimos. E sabe quando nós damos testemunho? É na luta. Porque na alegria é fácil. Falar da alegria do Senhor é a minha força. Mas e quando nós estamos em luta? Enquanto nós estamos sendo desafiados, enquanto nós estamos sendo enfrentados, nós temos dado testemunho disso. E aí, Josué se torna um sucessor de Moisés. Números e Deuteronômios mostra Moisés transferindo essa autoridade para Josué. Então, quando chega aqui, no capítulo 1, Josué tem todo um histórico, tem todo um discipulado, tem todo um preparo sobre a vida dele. E o verso 1 é muito interessante, porque ele diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés. Então, para que algo acontecesse sobre a vida de Josué, para que houvesse uma virada na vida de Josué, alguém precisou morrer. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque algo precisa morrer. Alguma situação tem que morrer, tem que ser retirada das nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes o que tem que morrer é incredulidade. Às vezes o que tem que morrer são decisões, são ações que estão fora do propósito de Deus. Então nós precisamos pensar sobre isso. O que precisa morrer na minha vida para eu alcançar o propósito de Deus para mim? A Bíblia nos mostra outros relatos, por exemplo, Isaías 6, e o texto é muito claro. Isaías começa no 1, mas ele vai ter uma experiência com Deus lá no 6. E qual é o início do texto? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Alguma dificuldade teve que surgir na vida de Isaías. E dizem alguns historiadores até que Uzias tinha um parentesco com ele, mas a questão não é essa. A questão é que algo importante morreu na vida de Isaías, para que ele visse o Senhor, para que ele tivesse uma experiência com o Senhor e para que ele se tornasse o profeta que Deus esperava que ele se tornasse. A gente vai ver o mesmo episódio, a mesma situação, em Mateus 2,19, quando Herodes morre. E o anjo do Senhor vai até José em sonho e fala: levanta-te, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel. Alguém precisou morrer, algo precisou encerrar, um ciclo terminou para que a vida de José, Maria e Jesus mudasse. Na nossa vida também é assim. O que eu preciso encerrar hoje nessa vida? O que eu tenho que mudar para que esse novo ciclo comece? Então, Moisés precisou morrer para que um novo ciclo começasse na vida de Josué.
E o texto continua: servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Até então, a gente não vê nenhum episódio de Josué falando diretamente com Deus. A gente vê Josué obedecendo a voz de Moisés, porque Moisés falava face a face com Deus, e Moisés falava a Josué. A partir de agora, não tem mais Moisés para fazer isso. A partir de agora, Deus fala a Josué. E às vezes nós estamos perdendo tempo, esperando que outras pessoas falem com Deus por nós. Mas Deus quer falar diretamente conosco. Quando a gente vê Gênesis, o início da criação, a gente ouve muito falar, e não está errado, Deus nos criou para adoração. Quem crê nisso? Eu creio nisso. Deus nos criou para adoração. Mas os anjos o adoram de dia e de noite. Os serafins estão lá, santo, santo, santo. Deus nos criou para relacionamento. Deus tinha prazer em todas as tardes ir até o Éden, conversar, se relacionar com Adão e Eva. Deus nos criou para relacionamento. Quando Jesus morre na cruz, Ele rasga o véu de cima a baixo. Abre a oportunidade. Nós agora somos sacerdotes, reis e sacerdotes, para que nós tenhamos relacionamento com Ele, para que nós possamos falar diretamente com Ele e ouvir diretamente a voz dEle. Mas isso só acontece se nós estivermos dispostos a ouvir isso. E tem uma outra coisa interessante aqui que diz assim: Josué, filho de Nun. Alguém sabe quem foi Nun? Não achei em lugar nenhum. Procurei até no chat GPT. Ninguém sabe quem foi Nun. E você vê em vários momentos, toda vez que cita o nome Josué, diz Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim. O tempo todo. É como se o tempo todo dissessem para mim, filha da Nerina, lá da grama, o tempo todo. E você fala, mas para que isso? Se a gente nem sabe quem foi ele. Para nós entendermos que Josué sabia a identidade dele. Josué sabia de quem era filho e de onde ele tinha vindo. A gente não vê a tribo de Efraim aparecendo muito na Bíblia, não. A gente vê a tribo de Judá, mas a tribo de Efraim não. Mas Deus deixa muito claro e faz questão de repetir várias vezes: um improvável, filho de um desconhecido, de uma tribo que não tem muito glamour aqui, é ele que vai ser o líder de vocês. E o Senhor chama improváveis. O Senhor não chama quem as pessoas estão enaltecendo, não. O Senhor chama os improváveis. Mas o Senhor chama o improvável que ouve a voz dele. O Senhor chama o improvável que é servo dele, que obedece à voz dele, que está disposto a cumprir o propósito dele sobre a sua vida. Por isso Josué foi chamado. Ele sabia quem ele era e ele sabia de onde ele tinha vindo. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, é entender a nossa identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos. Essa é a primeira coisa. E para ser filho, tem que ter características do pai. Eu sou igualzinha à minha mãe, não sou? Todo mundo fala, parece muito com a Nerina. Mas porque minha mãe, eu sou filha dela. Eu tenho que ter características dela. Assim como eu tenho características do meu pai. Se eu digo que sou filho de Deus, eu tenho que ter características de Deus. Essa é uma questão. Saber a minha identidade. E saber de onde eu vim e para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim. Às vezes a gente perde o primeiro amor porque a gente esquece de onde a gente veio. A gente esquece de onde o Senhor nos tirou. A gente esquece daquele dia que o Senhor te chamou pelo nome. E Ele disse, meu filho, minha filha, vem para a minha presença. Eu tenho algo para você. Eu quero te resgatar deste mundo. Eu estou te livrando de coisas que você nem sabe que tem por aí. E Ele foi lá e te resgatou. Irmãos, nós somos privilegiados. A graça do Senhor nos alcançou. O amor dEle nos constrange. Quantas boas pessoas vocês conhecem que não estão na presença do Senhor? Pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, mas não viveram o que nós vivemos, esse resgate, essa acolhida, essa graça, ainda não nos alcançou. Então, nós precisamos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos. Independente do nosso percurso aqui nessa terra, nós temos uma eternidade, nós temos uma Canaã que é prometida para nós. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não dá para ficar sentado reclamando dos gigantes que aparecem, do leão que aparece todo dia. É fazer alguma coisa.
Então Josué sabia quem ele era e para onde ele iria. Deus só fala com quem está pronto a ouvir. E o Senhor falou a Josué. Nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus. Orar é uma coisa muito difícil, né? As pessoas falam que é fácil. O pastor Márcio já falou isso na semana passada. Não é fácil orar. Mas mais difícil do que orar é ficar parado em silêncio, prestando atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. E nós precisamos desse tempo. Deus fala conosco através da palavra de Deus, mas Ele também fala quando nós estamos no silêncio. Nós oramos, nós falamos com Ele e não deixamos Ele nos responder. Em nome de Jesus, amém, a gente vira para o lado dele e dorme. Não, em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui. Eu vou ficar aqui, Senhor, 5 minutos para ver o que o Senhor tem para falar comigo. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus fala através do louvor. O pastor Gessé falou aqui o tempo todo sobre adoração. E eu ouvi, uma vez eu dei uma aula sobre adoração, e eu ouvi uma pessoa que disse isso para mim, eu achei muito interessante. A pessoa disse o seguinte: eu não adoro para sentir, eu sinto porque adoro. Se nós entendermos esse processo, esse princípio, enquanto nós estivermos em adoração, não importa o gigante, não importa o terremoto. Paulo e Silas estavam lá adorando. Eles estavam presos, mas não tamparam a boca, né? Só prenderam as mãos e os pés. Então eles adoravam. Mas sabe por que eles adoravam? Porque eles estavam numa luta que eles não tinham caçado aquela luta. Eles estavam numa luta que eles sabiam que fazia parte do processo, do propósito deles. E quando nós estamos no propósito, e a luta se levanta, e a dificuldade se levanta, e o gigante vem, e o leão vem, se nós temos certeza de quem nós somos, se nós temos certeza do chamado, daquilo que Deus tem para nós, nós o adoramos. Nós o adoramos na luta, nós o adoramos na vitória. Nós somos gratos a Deus porque nem as lutas nós merecemos. Mas o Senhor permite que nós sejamos aperfeiçoados nessas lutas. Então eu tenho que estar disposto a ouvir a voz de Deus. E nós deixamos passar. O pastor falou sobre adoração, mas nós perdemos a oportunidade de, num ambiente como esse, na casa de Deus, ouvir a voz de Deus. Porque nós continuamos aqui, mas a nossa mente, os nossos ouvidos estão nos barulhos externos aqui. Nós temos que aproveitar esse momento. Josué, com certeza, ele estava falando com Deus. Porque Deus não falou com ele de forma aleatória, de qualquer maneira. Ele estava falando com Deus. E ele para e ouve a voz de Deus. Então, nós precisamos, a partir de agora, parar. Sabe? Silenciar as outras vozes. E começar a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Deus chama pessoas disponíveis. Irmãos, a maioria de nós trabalha, né? Acredito que sim. Ninguém vem para a igreja porque não tem nada a fazer. Eu vim hoje porque eu não tinha nada a fazer. Tinha. Podia estar deitada, assistindo alguma coisa no computador, comendo uma coisa muito boa. É muito bom fazer isso. Mas a gente vem à casa de Deus porque nós temos compromisso com Ele. E nós sabemos que aqui é onde eu vou alcançar o que eu preciso. É na casa do meu Pai. Por isso que nós viemos aqui. Deus não chama gente desocupada. Deus chama gente ocupada. Jesus, quando foi chamando os discípulos, tinha algum deles à toa? Contando poesia? Não. Eles todos trabalhavam. Todos eles tinham uma função. Tinham um ofício. A gente vê os servos de Deus no Velho Testamento. Todos eles estavam fazendo algo. Quando Deus vai lá e chama. Então Deus só chama pessoas disponíveis. O seu coração está disponível para ouvir a voz dele? O seu coração está disponível para aceitar o chamado dele para a tua vida? Irmãos, olha, algo que eu tenho aprendido com a vida. A gente só é totalmente feliz quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Toda vez que nós saímos da direção de Deus, não tem alegria que nos sustenta. O que nos sustenta é estarmos dentro daquilo para o qual nós fomos chamados. Nenhum de nós nasceu por acaso. Nenhum de nós é um erro de percurso, mesmo que alguém tenha dito isso para você. Porque alguém só nasce se Deus soprar o Espírito sobre essa criança. Senão essa criança não nasce. Então todos nós nascemos por um propósito. Nós vivemos aí no ano de 2020
passamos por ele, tantos outros filhos de Deus não passaram. Mas se nós estamos aqui, há um propósito sobre as nossas vidas. Tem algo para nós fazermos ainda. Por isso nós estamos aqui. E para contar essa história. E Deus só chama pessoas disponíveis. E aí, Josué, obediente, ouvia a voz de Deus, disponível. E aí começa o processo de virada na vida de Josué. E aí Deus fala com ele, para ele se preparar, porque o grande primeiro desafio seria passar o Jordão. E aí Deus fala com ele, no verso 2, que nós lemos: prepare-se agora, passe esse Jordão, você e todo este povo, e aí volta a promessa, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Faça a sua parte, que o resto eu garanto. Foi mais ou menos isso que Deus disse. Né? Quando nós cuidamos da obra, né, das coisas do Pai, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida da nossa família. Enquanto nós estamos aqui realizando uma obra, enquanto nós estamos aqui cumprindo o nosso chamado, Deus está olhando pela nossa família, Deus está olhando pelos nossos. Enquanto nós estamos aqui orando pela vida de um irmão, Deus está alcançando um familiar nosso que está desviado, está alcançando um amigo, um parente que não tem uma experiência com Deus, porque é assim que funciona. Deus nunca fica nos devendo nada. Tudo que nós temos é pela graça. Nós só devolvemos para Ele aquilo que nós já recebemos. Então o povo ia alcançar algo que já tinha sido dado para eles, que é a confirmação da promessa de Deus. A vitória de Josué, ela está ligada à promessa de Deus e não à capacidade de Josué. Ele foi capacitado por Deus, ele foi treinado por Moisés, mas eles só alcançaram a terra prometida porque houve uma obediência a uma promessa que Deus já havia dado. E nós às vezes não alcançamos porque não ouvimos a voz de Deus, não estamos disponíveis ao chamado e não estamos dispostos a fazer o que é necessário para alcançar essa promessa. No verso 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como eu prometi a Moisés. Então ele reafirma a promessa. E às vezes, irmãos, nós precisamos ouvir a promessa várias vezes. Não só porque nós esquecemos, mas porque nós vamos desanimando. Uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte pregando, e ele disse que você chega no domingo na igreja, é bem parecido isso. E aí você sai da igreja com a frase: Deus vai me dar a vitória. Aí chega na segunda, você começa a enfrentar a luta, a sua tonalidade muda. Deus vai me dar a vitória. Aí quando chega na terça, já vem uma pergunta: Deus vai me dar a vitória? Você vai desanimando. Você vai parando no meio do caminho, porque a coisa não aconteceu no seu tempo, porque aquilo que você está buscando a Deus não é do jeito que você quer e não é, porque a bondade de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. E agora chegou a hora de Josué ser usado como um recurso para abençoar um povo. Porque, irmãos, nós damos frutos para outros se alimentarem. Nós somos usados por Deus para ser recurso de gerar vida em outras pessoas. E aí a gente vê que no decorrer aqui do texto, agora que Josué está preparado, agora que Josué ouve, que ele fala diretamente com Deus, Deus fala diretamente com ele, Deus vem falando com ele a partir do verso 5. E essa palavra a partir do verso 5 é o que eu quero que os irmãos guardem. Os irmãos podem esquecer de tudo que foi pregado hoje, pode esquecer até de quem pregou, porque aqui eu sou só o recurso. Mas a gente não pode esquecer da promessa de Deus. E a partir do 5, Deus reforça a promessa que Moisés já tinha falado com Josué. Lá em Deuteronômio 31, no verso 23, Moisés diz para Josué a mesma coisa que Deus vai dizer para ele em Josué. Deuteronômio 31, 23, diz assim: e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te, ali está diferente, mas não tem problema, e anima-te, seja forte e corajoso. Você vai encontrar isso no livro de Josué, capítulo 1, 3 vezes. Seja forte e corajoso, esforça-te, anima-te, não temas. Então Moisés já tinha falado isso, porque tu
colocarás os filhos de Israel na terra que eu jurei, e eu serei contigo. Olha o que Deus falou com Moisés, para Moisés falar com Josué. Só que aqui, o texto começa dizendo que o Senhor falou a Josué. Então agora não é mais um recado de Moisés. Agora é um recado de Deus, confirmando a promessa dele sobre a vida de Josué. Então o verso 5 do capítulo 1 de Josué diz assim: ninguém te susterá. Esse é NVI? Vou ler da NVI então. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. O desafio de Josué era muito grande. Ele estava guiando e liderando milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Um povo difícil, um povo que esquecia aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então ele precisava que Deus confirmasse algo que ele já tinha recebido de Moisés. Ele precisava ter certeza que esse Deus que ele servia seria com ele por onde ele estivesse. Irmãos, nós temos essa mesma promessa lá no Salmo 91. Darei ordem aos meus anjos a vosso respeito. Nós nunca estamos sozinhos se nós decidimos andar com Deus. Nunca. O Senhor não nos abandona. Os anjos dele nos acompanham. O Espírito Santo habita nas nossas vidas, nos direciona. Há uma guerra espiritual invisível, mas ela está acontecendo. Mas se nós estamos dentro desse propósito, essa palavra de Deus para Josué é a mesma palavra de Deus para nós. Ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida. Não o deixarei, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Verso 6. A mesma coisa que nós lemos em Deuteronômio. Seja forte e corajoso, porque tem um propósito para você cumprir. Tem uma promessa para você alcançar. Uma promessa que já foi dita aos seus antepassados. Então seja forte e corajoso. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas você não vai sozinho. Porque no 5 ele disse: nunca o desampararei, nem o abandonarei. Verso 7. Josué realmente está meio desanimado, porque ele repete de novo: seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que você andar. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se nós estamos firmados na palavra de Deus, naquilo que Deus tem falado, nós não erramos o caminho. Nós não desanimamos porque tem promessa. Então o Senhor fala com Josué que ele não vai desamparar, que ele não vai abandonar, mas ele precisa ser forte e corajoso. E para ele desenvolver isso, ele tem que estar atento à palavra de Deus. Verso 8. Ele fala novamente da palavra de Deus. Fala para meditar na palavra de Deus dia e noite. Hoje nós estamos aqui cansados, mas nós estamos meditando na palavra de Deus. Nós estamos aprendendo o que Deus tem entregado para nós. Para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Promessa de vitória. Promessa de sucesso. Porque o verdadeiro sucesso é o sucesso que nós temos debaixo das mãos de Deus. Debaixo da direção de Deus. Fazendo e cumprindo o chamado e o propósito de Deus. E aí o verso 9. Ele repete para Josué para ser forte e corajoso. E ele deixa claro que isso é uma ordem dele. O Senhor nos ordena a ser fortes e corajosos. O maior testemunho que nós podemos dar para as pessoas que ainda não foram alcançadas por essa graça é sermos fortes e corajosos. Principalmente no momento de dificuldade. Principalmente no momento de luta. Principalmente quando você está em frente a um Jordão ou em frente a um Mar Vermelho e não imagina como que vai fazer para atravessar aquilo. Mas você crê que se Deus está com você, Ele vai abrir o mar. Ele vai fazer você passar. De alguma forma um milagre vai acontecer. Porque Ele disse que você vai chegar do outro lado. Então Ele vai fazer algo para que você alcance o outro lado. Então Ele sabia disso. Mas Ele tinha que ser forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Porque o Senhor, o seu Deus,
estará com você por onde você andar. Irmãos, guardem esses versículos, porque as nossas lutas, a gente vence hoje, amanhã levanta outra. Eu já ouvi também o pastor falar, mas eu não me lembro quem, que quando tem uma vitória, corre e faz um churrasco, e convida os pastores, a gente vai lá e comemora com vocês. Porque você não sabe quando a outra luta vai chegar. Comemore a sua vitória. Glorifique a Deus. Não deixa a vitória passar, não. Porque as lutas, enquanto nós estivermos nesta vida, nós teremos lutas. Mas nós nunca passaremos por elas sozinhos. É isso que nós precisamos entender. Porque quem não tem a graça de Deus, quem não foi resgatado, ele vai enfrentar sozinho. Nós não enfrentamos sozinhos. Nós temos a promessa de Deus que Ele nos torna fortes e corajosos, que Ele não nos desampara, que Ele não nos abandona. Então nós conseguimos passar por essa promessa. Então, irmãos, para nós sermos vitoriosos, nós precisamos crer nas promessas de Deus. O que Deus prometeu para a tua vida? O que Deus tem falado a você? O que tem chegado aos teus ouvidos da parte de Deus? Você precisa crer. Nós precisamos crer. Porque se nós não cremos, a promessa não se cumpre. Confiar na presença de Deus. Confiar que eu não estou passando por isso sozinha ou sozinho, mas que eu tenho um Pai que me acompanha. E viver segundo a palavra de Deus. E novamente, um pedacinho do verso 9. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é a palavra para ficar no coração de vocês. Eu não sei o que os irmãos estão passando, eu conheço as minhas lutas. As de vocês, Deus não me falou, mas Deus me disse isso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor abençoe a vida dos irmãos. Amém.